pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início hoje à nossa primeira aula, de um total de 40 aulas, como foi anunciado ontem, né? Então nós vamos dar início hoje à nossa primeira aula de um total de 40 que serão publicadas aí nos próximos dias. Então fiquem atentos, acompanhem, se inscrevam no nosso canal, né? E fiquem atentos aí às aulas que se seguirão nos próximos dias, tá? Bem, para começar essa nossa primeira aula, eu quero falar com vocês sobre uma grandeza elétrica que está presente na nossa vida no dia a dia, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é grandeza elétrica. Então, todo fenômeno proveniente de eletricidade e que pode ser medido é uma grandeza elétrica. E qual grandeza que hoje eu quero conversar com vocês e da qual estou me referindo? Neste caso, chama-se tensão elétrica. Essa tensão que tem aí na sua casa, na tomada da sua casa. Você já deve ter ouvido dizer que você tem uma tomada de 110 volts, ou 127 volts, ou 220 volts, né? Então é essa grandeza presente na sua tomada aí, na tomada da sua casa, que eu quero definir com você hoje. Bem, para a gente entender o que é tensão elétrica, que nada mais é do que uma diferença de potencial entre dois corpos eletrizados, tá? Então, tensão elétrica é isso, tá? Diferença de potencial entre dois corpos eletrizados, que nada mais é do que uma DDP, tá? Bom, mas como assim dois corpos eletrizados? Então, não sei se vocês já fizeram alguma vez na vida de vocês, lá no ensino médio, né, quando vocês estudavam no ensino fundamental, mais no fundamental, né? Fazer aquela experiência de atritar o pente, né, contra a cabeça, e aí a gente aproximava o pente de um punhado de papel e ele atraía os papéis, né? Então a gente pega um pente, é um corpo, vamos dizer, neutro, né, em equilíbrio, ele não está carregado, e aí quando a gente atrita, né, esse pente na cabeça, a gente eletriza o pente, né? Então a gente carrega ele, tá? Então o que é a tensão elétrica? Então eu tenho dois pentes, carrego um mais e outro menos, né? Então vamos dizer que um atrito bastante, carreguei ele mais, né? E o outro atrito um pouco menos, carreguei ele um pouco menos. Carregou do quê? De elétrons, né? Então se eu colocar elétrons no pente, ele fica carregado negativamente, ou se eu retirar, ele fica positivamente carregado, enfim. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Do processo de eletrização, que nesse caso foi por atrito, tá? Então essa é a eletrização. Então voltando no que estava falando referente aos pentes, então se eu tenho dois pentes, um eu carreguei um pouco mais, o outro um pouco menos, essa diferença de potencial de um para o outro é o que nós chamamos de tensão elétrica. Perfeito? Tá? Então, por meio do processo de eletrização, a gente tem uma diferença de potencial, né? O potencial nada mais é que a capacidade do pente de atrair, né, no caso aqui do nosso exemplo, a quantidade de papel. Então, se ele atrai mais papel, ele tem mais potencial. Se ele atrai menos papel, ele tem menos potencial. Então, essa diferença entre a maneira que um foi carregado e o outro é a tensão elétrica aí presente na tomada aí da sua casa, tá? E aí, pessoal, qual que é a unidade de medida de tensão elétrica? Né? Então, para quem não conhece, para quem não sabe, é o volts. Tá? A unidade de medida de tensão, volts, tá? Que é representado pela letra V maiúscula. Tá? E aí, como toda unidade de medida, tem os seus múltiplos e submúltiplos. Né? Então, um múltiplo do volt, que é a unidade de medida de tensão elétrica, quilovolts. Outro múltiplo da unidade de medida de tensão elétricas, que é o volts, megavolts. Perfeito? E o submúltiplo? Submúltiplos são unidades menores. Então, eu tenho milivolts, né, que é um submúltiplo do volts. É uma tensão bem pequena. Microvolts, uma tensão ainda menor, representada. Tá? Então, era isso hoje a nossa primeira aula. Tá? Então lembre-se que tensão elétrica é uma diferença de potencial entre corpos eletrizados, tá? É uma grandeza elétrica porque é um fenômeno proveniente de eletricidade e pode ser medido.
tá bom? Então é a primeira grandeza que nós vimos, né? Tensão elétrica, a unidade de medida é o volts e que a sua unidade de medidas tem múltiplos e submúltiplos. Tudo bem? Então, por hoje é isso, tá? Guardem essas informações e amanhã nós temos aí mais um tema novo para vocês dentro desses 40 episódios de eletricidade que vamos trazer para vocês. Obrigado, pessoal, pela atenção, pela paciência e até a nossa próxima aula.